E se em vez dos cerca de 200 países que conhecemos, o mundo acordasse amanhã dividido em mais de 1.500 nações? 1500? Sim, pequenos estados autónomos. Cada um com uma população tipo a de Portugal, talvez uns 5 milhões de habitantes. A minha primeira reação é pensar em caos total. Claro, é a reação normal. Mas e se fosse o contrário? E se esse fosse o caminho para um mundo mais estável e com maior qualidade de vida? É uma pergunta provocadora. É precisamente esta hipótese, que é bastante radical, que vamos explorar hoje. A nossa fonte é um diálogo fascinante entre o pensador Edson Zogby e uma inteligência artificial. Exato. E a nossa missão é mergulhar nos argumentos, nos contra-argumentos e perceber se esta ideia é uma utopia delirante ou se é uma crítica surpreendentemente lúcida à forma como o mundo está hoje organizado. Exatamente. Começa quase como um exercício intelectual, não é? Um jogo de e se? Mas, como vamos ver, evolui muito depressa. Sim, Passa a questionar algumas das verdades mais estabelecidas sobre poder, economia, cooperação global. É uma conversa que nos força a olhar para o mapa e a perguntar: mas isto tem mesmo de ser assim? Ok, vamos a isso então. A premissa de Zogby é que países mais pequenos parecem funcionar melhor. Ele olha para o mundo e vê uma tendência. Uhum. Nações mais pequenas parecem mais estáveis, mais ágeis e oferecem melhor qualidade de vida. Então ele lança a pergunta à IA. O mundo não seria melhor com, sei lá, 1000 países? Uhum. E a IA responde de uma forma muito estruturada, quase académica. Começa por concordar que há mérito na ideia. Ok. Aponta logo para os argumentos a favor, que são bastante intuitivos, na verdade. O primeiro é governança. Governança. Sim. Num país mais pequeno, o governo está literalmente mais próximo das pessoas, não é? Em teoria, isto aumenta a transparência, a capacidade de resposta, a própria participação cívica. Faz todo o sentido. Quer dizer, é mais fácil sentir-te ouvido pelo teu governo se ele estiver na tua cidade do que a milhares de quilómetros a gerir um continente inteiro. A IA até dá exemplos como o Luxemburgo, o Mónaco. Exato, lugares onde a máquina de Estado é bastante eficiente. Sim. Outro ponto a favor é a identidade cultural. Muitos dos grandes conflitos que vemos hoje são internos, dentro de países enormes com dezenas de etnias, de culturas, forçadas a viver sob a mesma bandeira. Pois. Estados mais pequenos poderiam ter fronteiras que respeitam mais essas divisões culturais, linguísticas, o que potencialmente reduziria imensas tensões. A IA menciona a Islândia, a Suíça, como exemplos de coesão. Ok, que a ideia de governos mais próximos, mais eficientes, isso soa bem, mas a minha cabeça de leigo dispara logo vários alarmes. Aham. O primeiro é o dinheiro e a segurança. Como é que um país do tamanho da Dinamarca, por exemplo, paga por um exército capaz de se defender ou por uma rede de comboios de alta velocidade? Não se tornariam alvos incrivelmente fáceis? E essa é precisamente a primeira objeção que a IA levanta. Estás a pensar exatamente como a máquina. A sério? Sim, o primeiro contra-argumento é a perda de economias de escala. Construir grandes infraestruturas, financiar investigação de ponta ou manter forças armadas é astronomicamente caro. Só é viável quando os custos são diluídos por uma população e uma economia muito grandes. Portanto, cada um destes 1.500 países teria de escolher: ou tenho um exército minúsculo ou não tenho serviços públicos. Parece uma troca impossível. Isso leva-me a outra questão. Seriam presas fáceis para qualquer vizinho com más intenções. Acabaríamos por voltar ao mesmo problema? O domínio dos mais fortes? Não? Exatamente. A IA interliga esses dois pontos, a dependência e a segurança. Um Estado pequeno seria, por definição, altamente dependente de alianças para sobreviver. Claro. Tanto a nível económico como militar. Seria muito vulnerável. A conclusão inicial da IA é, na verdade, bastante cética. Sugere que talvez a solução não seja redesenhar o mapa, mas sim dar mais autonomia às regiões dentro dos países que já existem. Pois, e essa lista de contras parece demolidora. A minha reação seria: ok, ideia interessante, mas impraticável. Só que Zogby não se fica por aqui. Não, de todo. Ele argumenta que a IA está a olhar para os exemplos errados. É aqui que a conversa dá uma volta, certo? Uma volta decisiva. Zogby critica duramente os exemplos da IA, diz que Mônaco, Luxemburgo e Suíça são maus exemplos. E porquê?
porque o sucesso deles está muito ligado ao facto de serem paraísos fiscais ou centros financeiros globais. E esse é um modelo que não pode ser replicado em escala. Não podes ter 1.600 paraísos fiscais, o sistema colapsava. Isso é um ponto muito pertinente. Então, para onde é que ele aponta? Quais são os bons exemplos? Para a Escandinávia, Dinamarca, Finlândia, Suécia, Noruega. Países que não são paraísos fiscais, têm economias diversificadas, impostos altos, serviços públicos de excelência e uma qualidade de vida enorme. Ok. E é com base neste modelo que ele refina a proposta. Um mundo com 1.600 países, cada um com cerca de 5 milhões de habitantes, que é a população média desses países. Isso muda tudo. Estamos a falar de um modelo social-democrata, focado no bem-estar, em vez de um modelo puramente financeiro. Exatamente. E com este novo modelo em mente, os argumentos a favor ganham uma força completamente diferente. Ganham sem dúvida. O argumento da administração eficiente, por exemplo, torna-se muito mais robusto. Os países nórdicos são conhecidos pela baixa burocracia, pela capacidade de adaptar rapidamente as políticas de saúde, de educação. São ágeis. Muito ágeis. E a coesão social também se torna mais credível, porque são sociedades com um forte sentido de comunidade, de confiança mútua. E o argumento económico também é reforçado. Eles provam que é possível ter economias avançadas, diversificadas, tecnologia, desenho, recursos naturais, sem ter a escala da China ou dos Estados Unidos. Sim, o segredo parece ser um investimento brutal em educação e inovação. E planeamento a longo prazo. Exato. Mas aqui chegamos ao ponto que, para mim, é o mais contraintuitivo e fascinante de toda a conversa. A maioria das pessoas, como tu disseste no início, pensa na fragmentação como um caminho para o caos, para o isolamento. Sim. Mas Ogby vira essa lógica de cabeça para baixo. Ele argumenta que esta fragmentação radical forçaria uma cooperação muito mais profunda e genuína do que a que temos hoje. Como assim? Isso parece um paradoxo. Mais fronteiras, mais cooperação. Pensa nisto. No mundo de gigantes, a cooperação é uma opção. Os EOA podem escolher isolar-se, a China pode fazê-lo. No mundo com 1.600 pequenos estados, ninguém é autossuficiente. A sobrevivência de todos dependeria de uma teia complexa de comércio, alianças, acordos. A cooperação deixaria de ser uma escolha política para se tornar uma necessidade existencial. Seria a base de todo o sistema. Ok, estou a perceber. A interdependência seria a regra, não a exceção. E é a partir daqui que o diálogo deixa de ser um exercício sobre o tamanho dos países e passa a ser uma crítica direta à ordem mundial. Sem dúvida. Especialmente ao conceito de superpotência. Exatamente. Zogby argumenta que o conceito de potência global é inerentemente prejudicial para a humanidade. É uma força que, pela sua própria natureza, gera desequilíbrio, exploração e conflito. E a seguir ele usa uma analogia que para mim foi o que me fez clique na cabeça. Partilha, por favor. É muito simples. Ele pede para imaginar uma rua de comércio. Numa rua com 3 lojas gigantes e muitas lojinhas pequenas, as pequenas vivem na sombra das grandes. Ok. Dependem delas, são esmagadas pela concorrência, têm de seguir as regras delas. Mas e se a rua tivesse apenas lojas pequenas? Não haveria domínio. Haveria competição, claro, mas também haveria uma necessidade mútua de cooperar, para manter a rua viva, para atrair clientes. E se um dos lojistas se tentasse impor, seria rapidamente isolado pela comunidade. Ninguém teria escala para dominar sozinho. É uma imagem muito forte. E a transposição para a geopolítica é imediata. Sem superpotências, a dinâmica de poder global seria completamente diferente? Completamente. E a IA explora as implicações disto. São profundas. A primeira é o potencial fim da exploração neocolonial. As superpotências usam a sua influência económica, militar, para garantir acesso a recursos baratos, para interferir nos assuntos de países mais pequenos. Exato. Sem essa concentração de poder, essa dinâmica assimétrica seria muito mais difícil de manter. E, por consequência, a redução de conflitos. A conversa sugere que muitas das grandes guerras, desde a Guerra Fria às tensões de hoje, são, na sua essência, disputas entre superpotências. São jogos de xadrez. Exato. Jogos de xadrez jogados num tabuleiro global, onde os peões são os países mais pequenos. Se tirarmos os reis e as rainhas do tabuleiro... O jogo muda completamente.
Os conflitos não iam desaparecer, claro, mas seriam provavelmente mais localizados e talvez mais fáceis de mediar, porque não teriam por trás o peso de uma potência global a alimentar o fogo. Eu percebo a lógica, mas não sei se concorda 100%. Não estaríamos apenas a trocar uma potencial guerra mundial por 1000 pequenas guerras tribais constantes, por recursos como água ou território? Uma espécie de feudalismo global? É a objeção mais lógica, sem dúvida, e a conversa aborda através daquela ideia da cooperação por necessidade. Certo. A teoria é que a tal rede de interdependência funcionaria como um mecanismo de controle mútuo. Um país que iniciasse uma guerra de agressão arriscaria-se a ser isolado economicamente pelos seus parceiros. E no mundo onde ninguém é autossuficiente? Um embarque comercial total seria uma sentença de morte. A paz, neste modelo, não viria da benevolência, mas do puro interesse próprio. Um sistema de destruição mútua assegurada, mas económica em vez de nuclear. Exato. E o último ponto seria, imagino eu, uma maior diversidade de modelos sociais. Sim, um mundo policêntrico. Não só em poder, mas também em ideias. Cada país teria mais liberdade para experimentar sistemas económicos, sociais, adaptados à sua cultura, sem a pressão para se alinhar com o bloco americano, ou chinês, ou russo. Poderia haver uma explosão de inovação social. É uma visão quase poética, este mundo de pequenos comerciantes a cooperar. Mas quando abrimos os olhos e olhamos para a realidade da política, cheia de egoísmo, de ganância, parece uma fantasia completa. Como é que se passaria do mundo de hoje para este? E essa é a questão. O próprio Zogby admite que a sua visão é uma utopia. Ele não acredita que vá acontecer. Ok. Mas ele usa esta utopia como uma ferramenta, como um espelho para nos mostrar o quão disfuncional ele acha que o nosso sistema atual é. E é aqui que a crítica se torna mais explícita, mais dura, especialmente contra os grandes blocos económicos. Ele tem uma frase fortíssima sobre isso. Descreve a criação de blocos como a União Europeia ou o Mercosul como uma estupidez que atende a interesses de poucos que não defendem minimamente a ética humana. É uma acusação muito grave. É uma acusação que a IA depois desenvolve de forma mais analítica. O problema fundamental destes blocos, segundo o diálogo, é a concentração de poder. Na teoria, são alianças de iguais. Na prática. Na prática, beneficiam desproporcionalmente as nações e as empresas mais poderosas dentro do bloco, marginalizando os membros mais pequenos. Isto bate certo com algumas das críticas que se ouvem dentro da própria União Europeia. A ideia de que as políticas de austeridade, por exemplo, foram impostas a países como a Grécia ou Portugal com uma força que não seria possível impor à Alemanha ou à França. Precisamente, o diálogo usa esse exemplo. Mostra como a desigualdade estrutural pode ser reforçada e não diminuída dentro destes blocos. Outro problema é a homogeneização cultural, regulatória. Sim. Para facilitar o comércio, tudo tem de ser padronizado, desde a curvatura das bananas até às políticas fiscais. E isto pode esmagar tradições locais, autonomia democrática, tudo em nome de uma eficiência de mercado que beneficia os maiores jogadores. Ou seja, a cooperação nestes blocos não é a cooperação voluntária e orgânica da rua de lojistas. É uma cooperação imposta de cima para baixo. Exatamente. É uma cooperação que, segundo esta crítica, funciona como um instrumento de dominação dos mais fortes, mesmo que sob o disfarce de uma aliança. E o diálogo contrasta isto com as lições do modelo nórdico. Autonomia local, investimento massivo em educação e igualdade e cooperação voluntária entre iguais. Então, o que começou como uma pergunta quase de ficção científica sobre o tamanho dos países levou-nos a uma crítica profunda da globalização, da ordem mundial. Acabamos a questionar a própria natureza do poder. E essa é a grande mais-valia desta conversa. A conclusão importante não é decidir se um mundo com 1.600 países é realista ou desejável. Honestamente, provavelmente não é. O valor desta utopia é que ela funciona como uma ferramenta de diagnóstico. Ajuda-nos a identificar as fases do sistema em que vivemos, a concentração de poder, a desigualdade, a perda de controle democrático e força-nos a imaginar alternativas. Alternativas baseadas na cooperação genuína e na ética, em vez na dominação. E isso deixa-me pensar. Se aceitarmos que a fragmentação total é uma utopia, a conversa não se torna inútil. Pelo contrário, deixa-nos com uma pergunta muito prática para o mundo real.
Sim. Que elementos do sucesso destes pequenos Estados poderiam ser aplicados dentro das grandes nações e blocos que já existem? Como podemos ter mais governação local ágil, mais identidade comunitária, mais cooperação voluntária, sem ter de deitar abaixo todas as fronteiras e começar do zero? Talvez a resposta não esteja em redesenhar o mapa, mas em redesenhar o poder dentro dos mapas que já temos.